Opa, galera, vamos lá para mais um exercício do Enem 2022, claro, né? Se você vai prestar vestibular, Enem, demais, aproveita o contexto, sempre tem exercícios semelhantes. Vale como modelo, né? Vale. Vamos lá ler. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar a integração e no processo de escoamento da produção agrícola é de duas cidades. Está aqui antecipando, né? Eu tenho a cidade A, a cidade B, eu tenho aqui um plano cartesiano, distância em quilômetros. Nós temos aqui uma rodovia chamada rodovia 1 e 2, A1 é a pontilhada, a 2 é a contínua. Nós temos aqui uma rodovia 3, está escrito, né? Rodovia 3 que está no próprio eixo X, o eixo né, em quilômetros também, tá? E aqui tem alguns pontos que a gente vai trabalhar. Então, antecipando, olha o que está no gráfico, tá? O projeto consiste na interligação das cidades A e B, ok? Passando pela rodovia 3, ok? Com a rodovia 3, pela construção das rodovias 1 e 2. Tá? Então vai sair de A, chegar à cidade B, passando pela rodovia, né? 3 nestes pontos aqui. Até vou deixar já os pontos. Ó, nesses pontos. Ponto 1, aqui a rodovia 1 com a rodovia 2, né? Tá? A rodovia 2, né? 2, a rodovia 3, rodovia 4 e a rodovia 5. Melhor falando, né? Aqui a rodovia 1 com a rodovia 2 desse ponto I, 2I e assim por diante. É exatamente assim, ok? Então vamos lá. As duas rodovias serão construídas em linha reta, ok, e deverão se conectar na rodovia 3, já mencionei, em um mesmo ponto, conforme o esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições de A e B, que são as cidades A e B, considerando o eixo X, né, o posicionado sobre a rodovia 3. Tá? E também já falei, e 5 localizações sugeridas no ponto de conexão com as três rodovias, entre as três rodovias. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades, pelas rodovias 1 e 2, tá? Passando pelo ponto de conexão, que são esses pontos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, seja a menor possível. Aí era a distância entre dois pontos, é um segmento de reta. A menor distância entre dois pontos, aí já vem na tua cabeça, né? Você estudou isso. A menor distância entre dois pontos é uma reta, um segmento reto. É preferível falar em segmento de reta, tá? Já que é distância. Dadas as exigências do projeto, qual, né, das localizações sugeridas deve ser a escolhida para a conexão? E aí você pode pensar, poxa, caramba, isso aqui vai ser trabalhoso, hein? Se eu pensar aqui em usar Pitágoras nesses para arrumar, para determinar, né, quais são essas distâncias que são as menores, né, trabalhando aqui com um triângulo, não vai ajudar muito, não. Vai atrapalhar, você vai demorar muito para fazer isso. Você não vai ter condições. Então, vou trabalhar aqui com um conceito simples, nem tanto, né, chamado simetria. Tá? Um conceito, uma definição da matemática chamada né, simetria, tá? Considerando aqui o eixo de simetria, o eixo da rodovia 3. E lembrar que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, portanto, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou prolongar essa medida de 20 quilômetros aqui, né, que está na cidade B, e vou refletir ela no eixo, na rodovia 3 aqui embaixo, né? Procurando, né, fazer com que essa distância, que essa medida seja igual. Eu não vou ficar medindo aqui, mas a ideia é essa medida aqui embaixo refletida seja a mesma, tá bom? Então aqui vamos chamar de B', ok? Lembrar que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Olha, se eu pensar aqui em algumas, né, isso trabalhando com essa simetria, você pode trabalhar com semelhança de triângulo, pode, mas não há necessidade para fazer desta maneira. Se eu pensar aqui é o seguinte, ó, esse cara aqui, né, essa medida que eu vou refletir aqui, tá? Vou refletir, tá? Ficaria assim, ó,
Se a menor distância entre dois pontos é uma reta, um segmento de reta, isso aqui não deu uma reta. Isso aqui deu um ângulo que é até menor do que 180 graus. Para ser uma reta, seria um ângulo de 180 graus. Então, portanto, esse item 1 aqui já não vai. Certo? Esse ponto 1 não vai. A mesma coisa acontece se eu pegar aqui, por exemplo, né, o caso da 2. Se eu fizer esse prolongamento, melhor, o prolongamento não, né? Refletir a diagonal aqui em 2 neste lado, nessa reflexão aqui em relação ao eixo X, e tem que manter a mesma medida, não parece, mas tem que manter, também aqui não é um ângulo de 180 graus. Ou seja, isso aqui não vai ser reto, certo? Se eu pensar também no caso da 3, tá? No caso da 3, tá? Também não vai ser reto, apesar de ser sutil, não vai ser reto. O caso também da 4, melhor, da 5, também não é, olha aqui, ó. E aqui está a linha tracejada da rodovia 1, aqui a rodovia 2, só que o ângulo aqui entre os dois não é de 180 graus. Portanto, neste caso aqui, o que deu para a gente considerar que é a distância menor, tá? Está exatamente aqui na rodovia 4. Tá? Se você aqui é um segmento, ela diz, ó, vai proceder, né, vai prosseguir aqui, e aqui vai formar exatamente o ângulo de 180 graus, que demonstra que esse aqui é uma linha reta. E a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, é uma linha reta. Certo? Ok. E aí você pode pensar em triângulo, semelhança de triângulo. Bom, se isso aqui é reto, significa que esse ângulo aqui e esse são iguais. Se eu pensar em semelhança de triângulo, esse triângulo aqui formado, né, neste ponto aqui e este daqui, esses dois são iguais, então esses ângulos são iguais, mas não precisa, acabou aí. Tá certo? Então, portanto, neste caso, a resposta nossa aqui, bom, eu não fiz lá para os outros, né? Era eliminando, mas tudo bem, não tem problema. Nesse caso, a resposta é a letra D, que corresponde aqui ao ponto 4, ou seja, a rodovia aqui que liga a cidade A à cidade B, com a menor distância, está aqui exatamente no item 4, na ligação 4, e portanto é a letra D. Tá ok? Tá bom? Então, aquele abraço, sucesso aí nos estudos.